Boa noite, meu nome é Diego. Você pode me chamar de Pirra, eu sou advogado há um pouco mais de 12 anos. Nunca tive um canal no YouTube, nem no Instagram, nem TikTok, nem nada em que pese tenha bastante contato com a internet, né? Mas eu resolvi fazer esse meu primeiro vídeo aqui na internet porque eu estava conversando com alguns clientes e volta e meia, e eles me relataram algumas dúvidas que volta e meia são relatadas por vários clientes em um momento ou outro. Eu achei legal falar sobre isso, né? E aí a ideia, eu criei aqui o Instagram pra gente conversar, né? Mais um bate-papo, assim, que o direito, muitas pessoas também, os próprios clientes, dizem que, é muito técnico, ou, sei lá, tem uma linguagem difícil e tal, e a minha ideia é justamente afastar isso, como se fosse uma conversa de bar aqui, digamos, né? E a gente estivesse trocando uma ideia de como que funcionaria o direito na prática, tá? Claro que eu vou ter que trazer alguns elementos de lei e de entendimento dos juízes, dos tribunais, mas vou tentar fazer isso de uma forma mais simples para que alcance a maior parte do povo que realmente precisa sanar essas dúvidas, né? Tá? Então, qual que foi a pergunta que alguns clientes me fizeram essa semana e que, como eu falei, elas são reiteradas. Volta e meia alguém me pergunta, sendo cliente ou não, sobre essa situação, que é a seguinte: eu estou trabalhando numa loja como vendedor, eu estava atendendo alguém, aí o cara do nada roubou a peça, foi embora, ou então eu estava trabalhando lá vendendo celular, aí eu sem querer derrubei, quebrei, e agora meu empregador está me cobrando tanto a peça que foi roubada, né, que foi furtada, quanto a peça que foi quebrada, né, por mim. E aí eu quero saber, eu tenho que pagar? Dois, de que forma eu posso pagar? Ele pode me descontar a integralidade do salário, só uma porcentagem do salário, é, em o máximo 5 vezes, 3 vezes, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, o que que eu posso fazer? Depois eu posso cobrar esse valor de volta, né? Então são questões que surgem no, no trabalhador, que eu achei interessante a gente conversar aqui, né? E eu vou fazer uma breve explicação. Como eu falei, eu não vou me alongar, vai ser um breve vídeo, mas que eu espero que seja claro o suficiente para que para que as dúvidas sejam sanadas, né? Tá? Então, por exemplo, o que que acontece nessa situação? A lei, a CLT, ela determina, né, nos primeiros artigos ali, o que que seria empregador e o que que seria empregado. Todo mundo sabe o que que é um empregador e o que que é empregado, né? O empregador é o chefe, o dono da loja, o dono do escritório, e o empregado é todos nós que trabalhamos para eles, né? E com carteira assinada, ou com contrato de prestação de serviço, né? Daí são situações de divergência em relação a isso, não vou entrar agora no momento, né? Eu vou me focar na pergunta. Enfim, presta o serviço para a pessoa, né? Com a carteira de trabalho assinada e tal, então é empregado, tá? Então todos nós aqui, como eu falei, não preciso muita digressão sobre isso, porque todo mundo trabalha ou tem uma empresa e tem alguém trabalhando para si. Então todo mundo sabe o que é um empregador e um empregado, o chefe e o empregado, né? Enfim, como eu falei, nos primeiros artigos da CLT, o artigo 2º ele fala sobre o que seria juridicamente falando o empregador, né? E aí eu vou ler aqui, né, para ficar mais claro, e daí eu poder bater no cerne do que eu quero falar. O artigo 2º do CLT fala o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, daí presta atenção aqui, admite, assalaria e dirige a prestação do pessoal de serviço. O que é admitir? É contratar, né? Eu quero te contratar para ser meu assistente jurídico, quero te contratar para ser meu vendedor numa loja de roupas que eu tenho, quero te contratar, enfim, não precisa ir muito além, porque todo mundo aqui foi contratado em algum momento ou contratou alguém em algum momento. Assalaria, né? Para tu trabalhar lá para mim como vendedor ou como assistente jurídico, vou te pagar R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000. Aí depende do que é combinado lá, né? Ou o que a lei determina que tem que ser, porque também tem um mínimo, tem, né? Enfim. E o empregador dirige a prestação de serviço. Então você vem às 8 horas, sai 11 horas para almoçar, volta às 2 e sai às 5 horas para ir para casa, enfim, né? E aí nesse meio tempo eu quero que você venda, e que você organize, que você faça tal coisa, ou seja, ele dirige a prestação de serviço, ele diz para onde que você tem que ir, né? Por mais que muitos empregados, a maioria são extremamente
ativos e sabem o que tem que fazer e tal. Muitas vezes o empregador nem precisa dizer, mas é uma diretriz, né, da empresa que tem que ser seguida e tal. Então é ele que está monitorando e fazendo ali. E aí, óbvio que se você fizer, você, enquanto eu digo empregado, fizer, se o empregado fizer algo que saia dessas diretrizes, ele tem o poder, né, de chegar e dizer, não, eu quero que você mude isso aqui e faça isso aqui. Então essa é a direção da prestação de serviço, né? Tá? Então, o que eu quero dizer aqui com assumindo os riscos da atividade econômica? Eu falei para prestar atenção. O ponto para a pergunta está aqui, né? O que isso quer dizer? Tudo na vida tem riscos, né? Casar tem riscos, andar de carro tem riscos, andar de avião tem riscos, acordar tem riscos, dormir tem riscos, tudo tem riscos. Por mais que às vezes os riscos sejam menores ou sejam maior, mas eu posso dormir, né? E ter uma tempestade, alagar minha casa e eu não ver e morrer afogado. É um risco baixo? É um risco baixo, mas é o risco, né? Um raio, eu posso estar andando na rua, um raio cair na minha cabeça. É um risco baixo? É um risco baixo, mas já aconteceu, né? Com algumas pessoas. Qual é o risco do avião cair? Baixo, né? Mas há risco, inclusive tem caído alguns aí, né? Qual é o risco de você casar e se separar? Né? De acontecer alguma coisa, da pessoa ficar doente, da pessoa perder o emprego. Então, assim, todo mundo há de concordar que a vida possui riscos. E a atividade econômica, né, ou seja, criar uma empresa, ter uma empresa, contratar pessoas também tem riscos. Né? E esses riscos são os mais variados. Né? São os mais variados. Que é, por exemplo, uma crise econômica. A Covid é um exemplo disso. Né? Todo mundo sabe que pandemias existiram ao longo da humanidade. A gente esperava? Não, mas a gente sabia que tinha um risco. Né? Há risco de um dia o mundo acabar. Não sei. Ou não. Pode acabar, né? Há tantas profecias aí. Nenhuma até hoje deu certo, mas há risco de que um dia, sei lá, um meteoro caia aí e acabe o mundo. Enfim, viver é correr riscos, né? Então, o que a lei fala nesse caso aqui? Que o risco da atividade, o risco da empresa é totalmente do empregador, né? Então, respondendo objetivamente a pergunta, não, o empregador não pode cobrar o celular que foi quebrado sem querer, né? Não pode cobrar a peça que foi furtada, né? Ah, mas é injusto. Bom, aí entra aquela questão, né? Se o empregado achar que teve alguma culpa maior e quer restituir, sei lá. Cada um é livre para fazer o que quiser. Vivemos num país democrático e livre, mas dentro da lei está errado. O risco, nesse caso, é da empresa. Porque se eu tenho, por exemplo, eu comprei um monitor alguns meses atrás, paguei caro o monitor, fui trocar de lugar e bati no canto ali sem querer, no canto do próprio fio dele, que vai na tomada. Ferrou totalmente a tela, perdi todo o dinheiro, porque eu não posso jogar esse risco, essa situação para outro, né? É um risco de eu transportar, né? Eu tenho que tomar cuidado, mas há um risco de eu transportar, tropeçar, cair e tal. Eu não posso jogar essa situação para outro, né? Existem situações em que, obviamente, eu poderia devolver o monitor, né? Que é algum defeito próprio dele, alguma situação assim. Mas se é uma situação que foi minha, não tem como, né? Agora, na situação do empregado ali, mas também ele que derrubou, né? Como você falou do monitor aí, ele que derrubou, então que culpa tem o empregador? É o risco, é o risco da atividade. Eu tenho um monte de celular ali, a gente vive num país que tem criminalidade, ou até nos que não tem, há um risco de alguém chegar e furtar, né? É um risco, e esse risco não pode ser jogado para o empregado, né? Mas deveria ter segurado melhor o celular na mão, só que sim, mas todo mundo sabe quantas vezes a gente não derrubou algo sem querer, quantas vezes a gente não caiu sem querer, quantas vezes a gente não tropeçou sem querer, né? Toda batida de carro é sem querer, ou a pessoa sai, não, agora eu vou bater o carro. Não, tem pessoas assim que querem
cometer suicídio, alguma coisa do tipo, ou querem prejudicar alguém, fazem conscientemente. Aí, nesse caso, obviamente, se o empregado também fizer isso conscientemente, vou quebrar esse celular aqui e jogar no chão, aí sim, ele vai ter que pagar, porque não foi uma situação envolvendo... foi uma situação pensada por ele, foi uma situação planejada por ele. Aí sim, né? Senão, não. A resposta é bastante clara. Não, não pode. E daí eu vou pegar uns exemplos aqui da jurisprudência, só para que, como que os juízes, né, os tribunais estão julgando, para que fique um pouco mais claro. Eu vou ler aqui, tá? Ó, o empregar, é o tipo do recurso, né? Responsabilização do sócio. O empregado é imune aos riscos da atividade econômica. Os sócios, a par de serem os titulares dos lucros, são, da mesma forma, os responsáveis pelos riscos, não podendo transferir aos empregados os prejuízos decorrentes dos riscos da atividade empresarial assumida, em consonância com o que dispõe o artigo 2º da CLT. Aqui é bem claro, é imune. Não importa o que aconteça, não pode ser transferido para o empregado. E aí, o empregador que assume os riscos da atividade econômica, quando ele cria uma empresa, quando ele abre um escritório, quando ele se coloca no mercado de trabalho, no mercado de construir algo, de vender algo, de prestar serviço, ele é responsável por esses riscos. Ele é responsável por um furto, ele é responsável por um terremoto que aconteça e destrua tudo. Ele é responsável por um alagamento que aconteça. Ele é responsável por cair a luz e queimar tudo os aparelhos. Ele não pode dizer assim, tá, venho aqui todos os meus empregados, vamos dividir os lucros aí, tá difícil. Não pode. Mas ele vai falir. Cara, eu sei, é complicado, não estou dizendo que não seja complicado, mas ele tinha consciência disso quando ele assumiu esses riscos, quando ele abriu a empresa, né? Então, como diz aqui o Tribunal Regional da 2ª Região, que é aqui de Santa Catarina, não tem como passar esses riscos para o empregado, que é imune. Não pode alcançar ele de nenhuma forma, né? Aí, outro exemplo aqui, força maior, por exemplo, da Covid. Que culpa tem o empregador pela Covid? Da mesma forma que um furto, ele também tem culpa, né? Então, aqui é a força maior, não configuração. As dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa não são transmissíveis aos empregados, sob pena de violação do artigo 2º da CLT, segundo o qual os riscos da atividade econômica não podem ser transferidos ao trabalhador, ainda que no contexto da pandemia da Covid-19, ainda que em qualquer contexto, de um terremoto, de um tsunami, de um furto em massa, o que quer que aconteça. Tenham isso em mente. Não pode. Tá? E aí, vou para finalizar aqui, né? Como eu falei, não quero me estender, quero só esse objetivo. O TST, né? Que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é quem detém a última palavra em questão do trabalho, diz o seguinte: os riscos da atividade econômica pertencem ao empregador, né? Não podendo ser repassados ao empregado, nos termos do artigo 2º da CLT. Constatado, portanto, olha, ele está dando um exemplo, né, do que ele julgou. Constatado, portanto, o uso do veículo particular, o empregado deve ser ressarcido, sob pena de inserir-se nos riscos do negócio, o que é vedado pelo princípio da alteridade, né, que é o princípio previsto ali pelo artigo 2º, consagrado no dispositivo acima citado, que é o artigo 2º da CLT. Assim, e tendo em vista o entendimento da jurisprudência desta Corte Superior, entende-se devida indenização por depreciação pelo uso do veículo próprio pelo trabalhador em serviço. E por que isso aqui? Mas o empregado decidiu usar o carro dele. É porque se a atividade exige que o trabalhador viaje, como os riscos da atividade do empregador, ele tem que fornecer o veículo. E por que aqui eles estão indenizando pela depreciação do veículo? Porque pode ser que eu, por exemplo, uso muito pouco meu carro, né? Então, por exemplo, digamos que eu faça 50 quilômetros no mês, sei lá, estou chutando aqui, 50 quilômetros no mês, 10 quilômetros no mês, não sei. Então ele tá ali, eu cuido dele, né? Tipo assim, para que não estrague, não, no sentido de ficar parado, sei lá, enfim, tá ali, ele
ele tem o seu uso moderado. De repente, eu sou contratado para viajar para o Amapá, para o Acre, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. E aí eu vou com o meu carro, né? Olha, é óbvio que esse carro vai desgastar mais. Começar a fazer 1.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, 500 quilômetros, 700 quilômetros, né? Vou ter que trocar o pneu com mais frequência, vou ter que trocar óleo com mais frequência, vou ter que fazer manutenção com mais frequência. E essa responsabilidade jamais pode ser atribuída ao empregado, né? Ela tem que ser do empregador, né? Então é por isso que o TST está dizendo aqui que que é devida a indenização pela depreciação do uso do veículo, porque a empresa deveria ter fornecido esse veículo. Ou então, tudo bem, o empregado usa o veículo dele, mas ela restitua os gastos com o pneu, com o óleo, com a depreciação do veículo, tá? E para finalizar, eu só gostaria de citar um outro exemplo também aqui, que é, por exemplo, hoje o home office, por exemplo. Ah, mas eu uso meu computador, eu uso o ar-condicionado. De modo geral, os empregados não cobram, né? Porque tem aquela questão também, né? Como eu falei, as pessoas são livres, elas dialogam e chegam num acordo, ou simplesmente a pessoa pensa, eu tô em casa, eu estaria com o ar ligado igual. Mas a questão é o seguinte, se você estivesse no local de trabalho, você não estaria com o ar ligado em casa. Então, se tua conta era R$ 50 e ela passou a ser 400, não foi porque você está trabalhando em casa, né? Então, são situações a serem analisadas, tá? Em resumo, para a pergunta, não pode passar essa responsabilidade para o empregado, tá? A responsabilidade é do empregador, né? Se infelizmente caiu o celular, infelizmente o empregador que vai ter que arcar com isso. Se alguém furtou, infelizmente o empregador que vai ter que arcar com isso. E não pode ser transferido esse ônus para o empregado. Não pode ser transferida essa responsabilidade para o empregado. Eu não posso deduzir dele nem que sejam suaves 500 prestações de R$ 10. Não posso. Não posso porque o ônus, porque a responsabilidade pela atividade econômica, conforme expressamente está previsto no artigo 2º da CLT, é do empregador, tá bom? Então, espero que gostem, deixe seus comentários aí e na sequência aí eu venho com mais vídeos sobre outras situações. Se tiverem dúvidas, coloque, daí eu vejo o que eu posso responder. E de antemão, sendo meu primeiro vídeo, peço desculpa aí se eu não fui claro, se a luz não tá boa e tal. E com o tempo a gente vai melhorando, que na vida é assim que funciona, né? Então, muito obrigado. Um abraço a todos. Boa noite.